Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais uma gravação do Teamscast e hoje a gente vai trabalhar com um tema super legal que é de coração aberto, adolescentes que buscam a Deus. Nossa referência bíblica está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Pode ser, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso convidado muito especial, né? Nosso co-pastor do campo sede, do templo sede, né? Perdão. E o pastor Moisés Campos. E eu tô muito ansioso para essa conversa de hoje. Vai ser uma conversa muito legal. O tema que a Isabel escolheu é um tema muito bom. E assim vamos seguindo, né, pastor? Maravilha. Minha saudação é para a paz do Senhor. Quero cumprimentar aqui a Isabelle e o Victor e também o rapaz que está por trás das câmeras. Tá? Você que está me assistindo nesse podcast, né? Esse nome aqui, ó, Teamscast. Isso. Assista, compartilha, dê o seu like, né? Porque estamos aqui fazendo um trabalho com muito carinho para você. Tá? Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Moisés Campos, sou pastor, co-pastor do Templo 7. Nosso pastor presidente é o pastor Clemerson Silva, que é o pastor presidente aqui de Cascavel. E eu venho aqui, junto com esses irmãos, para nós falarmos do amor de Deus e também anunciarmos o Evangelho através deste maravilhoso podcast. Glória a Deus. Amém. Para a gente começar, a gente vai começar com umas perguntas para conhecer o pastor, para tanto a gente conhecer mais o Senhor e o pessoal de casa também. Pastor, assim, em que momento da sua juventude que você percebeu que você deveria levar mais a sério o Evangelho, que você aceitou a Cristo verdadeiramente? Então, meu pai era missionário, trabalhava um papel de missionário na Argentina, em um lugar chamado Capim Largo, um estado de Misiones no interior, e tinha em torno dos 18 km, mais ou menos, para chegar na cidade mais próxima. O lugar chamava Capim Largo. Ele criou nós nos caminhos do Senhor desde criança, né? Eu sou nascido no lar cristão, tive o privilégio de ter a minha irmã Luciana, a mais velha, o Davi, e eu sou o caçula de casa. E lá a gente iria para os cultos de carroça, né? Carro de boi, né? Estilo gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, né? Que também faz divisa. E nós era vestido pelo pai e pela mãe igualzinho, né? Eu e meu irmão Davi. E a gente cantava, né, na igreja. E desde pequenininho aprendendo os princípios, né, do Evangelho de Jesus. Né? Então, com 10 anos, em 94, eu sou de 84, em 94, nós mudamos para Cafelândia. Tá? Cafelândia. Eu tinha 10 anos de idade. E ali eu comecei, então, a desenvolver o meu ministério junto com o meu irmão Davi. Na verdade, o meu irmão Davi está em Pato Branco, né? Ele que, desde pequeno, cantava na igreja, tem um testemunho muito lindo, meu irmão. E ele aprendeu a tocar violão sozinho, né? Interessante você, adolescente, que está me assistindo aí, vocês que estão presentes. Meu irmão aprendeu a tocar violão sozinho, lá nos fundão. Eu sempre falo, lá no fundo da grota. Lá onde o vento faz a curva. Né? Sim. E ele aprendeu a tocar violão sozinho. E eu comecei a assistir o meu irmão. E aí, eu e meu irmão começamos a cantar os hinos dos irmãos Viana. Né? Cantava o hino dos irmãos Viana. E começamos o Evangelho de Jesus ainda cedo, cantando eu e ele na igreja. Né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos, 10 anos de idade. Foi eu, meu irmão, minha irmã, tudo no mesmo dia. Que benção. Nossa, né? legal. E, então, foi isso. Que legal. A gente conversou aqui já em outros episódios o quão importante um adolescente ter um apoio dentro de casa, né? E o pastor teve o privilégio de crescer no lar cristão. A gente conhece um pouquinho do pastor Moisés, a gente conhece um pouquinho da trajetória do pastor Moisés e a gente acha isso
A gente acha muito legal, muito interessante. E eu achei muito legal o pastor falar que ele foi batizado com 10 anos, né? É, E assim, hoje muitos adolescentes têm sede do batismo com o Espírito Santo. E assim, pastor, se você fosse dar um conselho já agora, assim, para o adolescente ser batizado com o Espírito Santo hoje, o que você diria? sabe, ó, quem tem sede faz o quê? Ele toma água, né? Água, aham. Então, eu tinha muita sede, muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo, Sim. né? E o conselho vai para os pais, porque daí já compra uma chuteira para o filho, não que seja pecado, né? Compra lá já uma roupa de futebol para o filho, já manda o filho pentear o cabelo igual do Neymar. Vocês lembram que Aquele o topetinho, Neymar tinha aquele cabelo assim? moicano. O moicano. Isso, aí todo mundo colocava, né, o filho, né, para a escolinha, Sim. né, e em vez de incentivar o filho a comprar uma Bíblia, Uhum. incentivar o filho a cantar, incentivar o filho na oração, sabe o que existia muito? Culto na casa, culto em casa. E ali meu pai pregava, a gente chorava na presença de Deus e nós éramos incentivados a isso, né? Hoje, a dificuldade maior é a tecnologia, Uhum. né? Ela serve, como está servindo agora, para a bênção. Eu imagino o apóstolo Paulo com um celular Celular desse na na mão. mão. Nossa, O que ele não fazia, pois é. né? Sim. E sem este celular, o apóstolo Paulo, segundo a faculdade lá nos Estados Unidos, a Oxford, ela diz, geograficamente falando, que o apóstolo Paulo ele fez 16.740 quilômetros a pé, né, Meu Deus. no navio, Uhum. evangelizando, implantando igreja, sem WhatsApp, Sim. né? Imaginou ele com o WhatsApp na mão. Uhum. Né? Hoje a gente tem tudo na mão e a gente não é incentivado dentro de casa, Sim. né? Então, em primeiro lugar, a conversa deveria ser para os pais. Uhum. Os pais deveriam levar os adolescentes no culto e ficar no culto. E eu não sei se vocês já presenciaram. Tem pais que levam o filho, deixa na porta e vai embora e é uma dificuldade para vir buscar o filho. Se torna incômodo levar o filho até para ensaiar. Uhum. Sim. Nós somos maestros do grupo de adolescentes lá da nossa igreja. O quão difícil Meu, é a gente os pais agora, ajudar. os pais ajudarem é muito difícil. A gente já conversou um monte, nossos líderes também já conversou um monte com eles. A gente tá assim a gente tá ensaiando pro Nossa Viva, que a gente vai ter no final do ano. E assim, tá todo mundo naquela animação, a gente fechou com uma pessoa legal pra vir, e a gente tá lá incentivando. A gente tá tendo que falar, pessoal, vamos pra cima, que a gente tem Nossa Viva chegando. E isso que você falou é muito importante. Os pais eles precisam estar ali no crescimento dos filhos dentro da igreja também. Isso. Não só fora, mas dentro da igreja também. Existe, segundo a psicologia, Sim. uma janela chamada 4x40. Uhum. Por 14, perdão. Sim. 4x14. Essa janela 4x14 é o momento mais importante da criança e a pré-adolescência e o adolescente, onde nós temos que ensinar, né, com afinco, com ânimo, com vontade, ensinar os filhos a ler a Bíblia, frequentar a escola bíblica dominical. Sim. E também participar dos departamentos, unificar eles dentro de grupo para fazer eles estar no meio de um departamento. Então você me perguntou, a pergunta que você me fez, qual que é o conselho para um adolescente? Então meu conselho não é para o adolescente. O adolescente, ele está esperando um exemplo em casa. Então é os pais que têm que chamar essa criança para a oração. É os pais que têm que incentivar. Você sabe qual que é o absurdo dos absurdos? É quando o pai diz, mas ele não quer. Tadinho. Né? Eu tomo o celular dele. É ao contrário, gente. Dentro da igreja, o que faz? A mãe pega um celular, coloca na mão do garoto, da menina, para distrair eles no celular, para ela poder assistir o culto. Então, qual que é a diferença de antigamente?
Os irmãos que estão aqui, ó, irmãos, escute bem, ó, eu não sou saudosista, mas eu estou explicando aqui para vocês, você que está me assistindo aí do outro lado da tela, que a forma que você educa o teu filho, a forma que você coloca ele na oração dentro do lar, da sua casa, é o que ele vai refletir na igreja, que ele vai refletir lá no colégio, tá? Então, ensinar o teu filho que ele precisa ter um encontro real com Deus, porque tem um ditado que filho de peixe, Peixinho, né? filho de crente não é crentinho. A De gente jeito nenhum. estava conversando esse dia sobre isso, que a gente precisa ter o filho da pessoa que está ali, ele precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo para saber o que ele realmente está servindo, né? A gente conversou ali no nosso grupo, a gente falou, meu Deus, a gente precisa falar isso para as pessoas, que, gente, não, a gente tem que tirar aquele negócio que, o meu pai é pastor, então eu vou ser pastor. Não, totalmente ao contrário. Meu pai é pastor, a salvação é sua, é individual. Então você tem que ir atrás, você tem que conhecer a Cristo verdadeiramente, E né? isso se enquadra na pregação de sábado, na sede, né? Foi sobre sentar-se à mesa. Na apresentação que eles fizeram lá, o Renan falou uma frase muito importante. São jogos demais, filme demais, Enem, estudar para faculdade, que a gente acaba mandando poliglotas por inferno. Porque eles não têm esse tempo, porque o pai vai enchendo o filho dessas coisas e ele não tem tempo de se assentar-se à mesa. Isso aí. Nós temos que convidar o pessoal de todo o Paraná, você que é do Paraná, para vir para a capital do Oeste, que é Cascavel, para vocês verem, aqui, Fortins. E por que eu vim com essa camiseta de Fortins? Primeiro, porque é preta e gordo não gosta de vestir de outra cor. Mas, aqui, Fortins. Eu vim para representar o nosso Fortins, e o nosso pastor presidente, com garra. O nosso pastor Clemerson Silva, ele é o adolescente mais velho, né? Sim. Ele se dedica, incentiva aos adolescentes para que hoje está essa festa maravilhosa, adolescentes cheios do Espírito Santo, Jesus batizando com o Espírito Santo, né? Por exemplo, lá no Padovani, né? Tem o dirigente lá, futuro presbítero, né? Nosso irmão Leandro, ele está fazendo um lindo trabalho lá no Padovani, juntamente com Isabela, com o nosso irmão Victor. Estão fazendo um lindo trabalho, correndo atrás, fazendo congresso também nas congregações. Por quê? Porque Cascavel realmente está envolvido num grande avivamento e o pastor presidente deu uma olhada firme para o Fortins, né? Para o grupo de adolescentes do nosso campo. Então, a resposta que eu lhe dou, o conselho que eu lhe dou, é para você também, adolescente que está aqui. Procure, em oração, buscar ao Senhor, como está no tema aqui, né? Buscai-me-eis e me acharei. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor. Tenha esse desejo de ser um instrumento. E esse instrumento é o quê? Esse instrumento é se colocar para dizer, Jesus, eis-me aqui. Pode ser no louvor, pode ser na pregação, pode ser num futuro missionário, um pastor, né? Tem que se entregar para acontecer. O Salomão, ele diz assim, que os planos são do coração do homem. Os planos são do coração do homem. Mas a resposta vem da boca de Deus. O adolescente, ele tem que planejar. Muitas vezes a gente ora errado. Jesus, quais que são os teus planos para mim? Não. Deus não tem plano. Plano quem tem é o homem. Deus, ele dá a resposta para os teus planos. Às vezes eu faço um projeto, um plano na minha vida, e Deus diz não. Às vezes Deus diz sim. E quando ele diz não, eu faço outro plano. A resposta vai vir da boca de Deus para aquele projeto que você fez. Então planeje a sua vida, adolescente. Planeje. Né? Já começa a fazer o plano para Deus aprovar. Né? E se ele não aprovar, você faz outro
E quando tiver em koinonia o teu plano, o teu projeto com Deus, aí ele vai aprovar. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, nós estamos falando para profetas, para jovens, futuros jovens cheios do Espírito Santo, para pastores, para missionários, advogados, cantores, enfermeiros, médicos, juiz, professores, tudo. Parece que eu já vi um glória atrás da tela. Glória a Deus. Glória a Deus. E pastor, o senhor é conhecido por um homem muito apaixonado pela palavra. Qual foi a sua maior inspiração para isso acontecer? Foi sua descendência não, sua familiaridade com o lar cristão, ou essa chama acendeu logo de um tempo, assim, tipo, eu quero palavra, eu vou estudar mais, o mais que eu posso, assim. Como que aconteceu esse seu amor pela palavra de Deus? Quando eu tinha uns 13 para 14 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia e ter vontade de ser pregador. Sim. O meu pastor era o pastor Daniel Ribeiro, falecido. Está com Jesus já. E aí, eu cantava um hino na igreja, ele diz assim, você tem uma chamada para pregar. Quando ele disse isso para mim, não tinha Google. O que tinha antigamente, não tinha ainda, mas estava chegando o Orkut. Sim. Né? Uhum. O que acontecia? Eu pegava só na Bíblia. Tipo, uma Bíblia sem estudo, não tinha estudo, rodapé, Bíblia simples. Uhum. Né? E eu não tinha ninguém para me ajudar. A me ensinar, não tinha IBADEP, não tinha Google, não tinha IA, não tinha IA, não tinha esse planejamento todo didático, uma forma de esboço, por exemplo, eu não tinha acesso nisso. Né? E nem toca-fita, nem aquelas fita cassete que tinha para ouvir pregação, nós não tinha. E aí eu comecei a ler. Aí um dia, olha só, eu tinha tanta coragem que eu subia no púlpito e não tinha medo. Eu sempre fui assim. Aí um dia, o pastor falou, você vai pregar. Falou para mim, você vai pregar. Eu tinha uns 14 anos de idade. É engraçado, mas aconteceu comigo. Eu fui para casa e, peguei a história de Jonas. Sim. Uhum. E li. Olha, gente, eu li tanto aquela história de Jonas e falei assim, agora estou pronto. Né? E fomos num lugar chamado Campo do Bugre. Olha o nome. Campo do Bugre. Em Rio Bonito do Iguaçu, 4 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu, tem um vilarejo chamado Campo do Bugre. E nós, jovens, todos adolescentes, saímos fazer evangelismo no domingo, né? E no domingo à tarde para o culto. E me passaram a oportunidade para me entregar. Mas eu entrei com sede. Só que, assim, como eu disse, sem um livro, sem um professor para me ensinar nada, eu falei assim, na pregação sobre Jonas. E Jonas fugiu, entrou num navio que tinha muita fazenda, né? Uhum. E aí o navio era tão grande que tinha fazenda dentro do navio. E os adolescentes começaram a rir, porque eu entendi que era fazenda mesmo. Né? Mas, para mim, foi uma experiência, foi a primeira pregação que eu fiz. Daí depois, o irmão falou assim, mas não era fazenda de gado, terras, não. Ele explicou para mim que era roupas, né, tecidos, que era levado, né, para Tarsis, né? Sim. Então, eu não fiquei com medo de pregar de novo. Eu enfrentei, eu errei, fui de novo. E aí comecei a viajar. Gravei a minha fita em 98, novembro de 98, fita cassete.
E em 2001 eu gravei o Lá Vem Ele, CD solo. Em 2008, pela Louvor Eterno, eu gravei o Chame por Ele. Mas toda a minha adolescência e juventude, né, eu passei cantando em igreja, pregando em igreja, Que né? massa. Que legal. E foi uma benção, uma experiência para mim maravilhosa. Que legal. Eu achei o pastor falando da história de Jonas, né? A minha primeira pregação também foi sobre Jonas. E daí eu recebi a oportunidade para pegar para as crianças. E também, pastor, eu tava tão nervosa. Eu estudei. Meu pai, meu Deus, eu estudei assim. Na noite que eu ia pregar de noite, eu passei a madrugada inteira, o dia inteiro estudando e organizando, porque eu tava muito nervosa. Chegou lá, eu ainda falei que Jonas tinha sido jogado da boca da baleia na praia de Nínive. E nem tinha Nem tem praia. praia. Mas assim, eu tava tão nervosa, mas pra mim foi uma barreira que eu enfrentei. Por quê? Eu sempre fui essa pessoa muito comunicativa, então eu sempre falei muito, eu sempre gostei de falar. E eu sempre quis pregar para as pessoas, né? E eu gosto muito de trabalhar com crianças. E daí quando me deram a oportunidade pela primeira vez, eu falei, não, eu não tô preparada. Mas assim, daí o pessoal que me chamou ainda falou assim, não, vamos tentar outra vez. Daí me colocaram pra pregar em outra data. Eu falei, não, tudo bem, então a gente vai lá. Mas assim, eu tava tão nervosa. E depois que acabou, eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus eu consegui, eu falei o que eu precisava. Mas assim, depois que, mesmo com erros que eu cometi na hora que eu tava falando, eu pensei assim comigo, meu Deus, mas foi tipo assim, foi um passo a mais que eu dei na minha vida espiritual com Deus, no meu ministério com Deus, mesmo que foi assim com dificuldade, que eu tava muito nervosa, mas eu consegui, eu fui lá e eu enfrentei, né? Os adolescentes hoje, eles têm medo de enfrentar um desconhecido, né? Porque eles não sabem, é a primeira vez, eu não sei como vai ser, mas gente, Foi que vão, nem se uma joguem, convidada nossa falou esses sim, dias, se tá com medo, vai com vai medo mesmo, igual, enfrenta esse medo aí. sim, E a pergunta é, né? A pergunta é, você pregou e você está firme, está aqui falando no podcast, pois é, né? Com uhum, coragem. sim, Então a gente só vai conseguir atingir o nosso objetivo quando a gente largar o medo e enfrentar. Porque todo mundo erra, sim. né? A gente até escutou foi ontem na pregação do pastor André Bueno, que ele falou que ele deu lá um exemplo dos pratos, né? Dos Que pratos. ele falou lá que todo mundo já quebrou um prato, mas não é toda vez que a pessoa quebra um prato. Então, mesmo com eles, a gente tem que insistir, porque uma vez vai dar, algum dia vai dar certo. Entendeu? Isso. Alguma vez a gente vai conseguir, a gente vai fluir aquilo. E assim, pastor, a gente sabe que o pastor é muito conhecido pela parte da música, né? Que o pastor canta muito. Assim, qual foi a importância da adoração na sua vida espiritual? Adoração, para mim, sempre foi um bálsamo para minha alma. Sim. Louvor, para mim, foi que nos meus piores momentos, eu vou dizer, Uhum. que saiu as mais belas poesias de composição. Sim. Eu tenho bastante composição, aproveitar, né? Claro, fica à vontade. Você que está aí assistindo o podcast, você vai lá, Moisés Campos e Mateus, você vai ver lá minhas composições, tem Júlio César e Marlene, que gravou canção minha, tem outros cantores que também gravaram, né? Só pesquise lá, o Choro Calado, por exemplo, é uma das canções mais regravadas. Mas quando eu passei por um câncer, em 2009, surgiu o Choro Calado, essa canção Choro Calado, surgiu Providência, surgiu Pode Acreditar, aí você pode voltar no teu podcast aí no YouTube, aí você vai e procura esses nomes, Providência, né? Choro Calado, Pode Acreditar, Desci no Vale. São canções que Deus me deu também e nós gravamos. Mas a pergunta a adoração, o quanto a adoração teve tanta importância para mim, Sim. porque eu levantava de madrugada para orar e sempre ali eu cantava hinos da harpa, antes de começar a minha oração. As lágrimas desciam, quantas vezes você chegar, pegar o violão de madrugada e cantar hinos da harpa,
a lágrima rolar assim, a glória de Deus descer, e você já dobrar o joelho visitado pelo Espírito Santo. Então o louvor, ele é tudo para mim. O louvor, música. Eu me lembro de Asaf, né? Aquele a quem Deus se apodera, né? Deus manifestou a glória dele no templo através do louvor. O Asaf atraía, regendo, né? Ele era maestro, regendo, a igreja cantando, né? E a glória de Deus se manifestando. Então o louvor, para mim, eu vou lhe dizer, é um oxigênio para minha alma, viu? Louvor mexeu muito com a minha vida. Eu amo louvor. É claro que os louvores que eu gosto, Sim. é diferente da geração de hoje, né? Uhum. A geração de hoje tem hinos lindos, maravilhosos, né? Tá? Sim. Mas eu sou mais sertanejo, né? Sertanejo, me criei ouvindo os hinos antigos. E agora, nesse tempo que eu entendo meu pai. Porque o meu pai ouvia hino lá que ele achava a coisa mais linda, eu não achava. Agora eu acho aqueles hinos que eu cantava na época a coisa mais linda, a geração de agora já não acha. Então, Sim. mas assim vai, eu amo louvor. Principalmente Marcos Witt. Não conheço. Não conheço. Digite lá Marcos Witt, ele canta o Graças, né, em espanhol. Né? Marcos Witt, eu gosto muito desses louvor. A primeira vez que eu acho que eu vi o pastor louvando, o pastor tava com violão, não sei, acho que era não sei se era uma vigília, eu não vou lembrar, que eu vi o pastor louvando, que o pastor louvou indo, assim, bem mais puxado pro sertanejo. Eu fiquei olhando, nossa, eu gostei muito, né? Eu comecei até com meu pai depois, eu falei, nossa, pai, a gente ainda não tinha contato com o pastor, a gente não conhecia o pastor ainda. Eu falei, nossa, mas quem é ele? Eu falei assim, nossa, mas assim, o pastor, a gente vê que o pastor é muito usado na parte do louvor, né? Não só na parte do louvor, como da ministração também. O pastor já pregou pra gente lá em congresso de adolescente na nossa igreja, que foi uma benção. A gente já viu, foi em caravana que o pastor também estava pregando. E assim, eu achei muito bonito o pastor falando que o louvor é assim, uma parte da sua vida que é a, vamos dizer, não sei se é a melhor parte da sua vida é o louvor. O pastor ama isso. E é muito legal, o pastor. Acho muito interessante o pastor ter esse amor grande, assim, pelo louvor, né? E assim, pastor, hoje tem muito jovem que eles estão ali. Eu não sei se eu canto ou se eu prego, assim. O pastor faz os dois, né? O pastor faz muito. Eu sei que o pastor também faz, assim, Multifunções. faz evangelismo, né? Faz evangelismo e tudo mais. Mas assim, pastor, se você fosse dizer para um adolescente, assim, entre, assim, o louvar e o pregar, você diria que qual que é mais. Qual que o senhor escolheria, assim, para você? Tipo, se você fosse escolher hoje, não, hoje eu vou agora, claro, né, que o pastor tem várias coisas, faz várias coisas, mas assim, não, hoje eu só vou cantar, hoje eu só vou pregar. Olha, é uma pergunta bem boa, mas assim difícil de responder, sabe Sim. por quê? Para dar o conselho eu consigo. Uhum. Agora eu me expressar, porque cantar, eu sou segundista, né? Faço segunda voz, né? E a minha voz ela é grave. Então, para mim cantar, eu tenho que cantar embaixo. Mas, para mim escolher, se fosse eu escolher, eu queria que Deus me desse para mim hinos. Se fosse para mim ser um dia famoso, por exemplo, eu queria ser famoso como compositor. Sim. Porque não tem que pague. Eu já vi cantores, né, famosos cantando um hino meu, por exemplo. Opa, bati aqui no. Sim, tranquilo. Cantando um hino meu é uma sensação maravilhosa. Saber que aquela letra Sim. saiu do trono do céu, passou por você e as pessoas vão ser salvas com aquilo. Tem gente que chega e se converteu, que hoje é pastor presidente, Legal. ouvindo composição minha. Legal. Tá? Tem pastor que tem filhos que voltaram ouvindo canções minhas. E quando a pessoa vem me contar, olha, pastor, eu me converti. Agora, recente, o nosso pastor presidente mandou eu para Goiânia, representar ele lá. Uhum. E eu tô lá no púlpito, veio um pastor, subiu lá onde eu estava e me deu um abraço e começou a chorar. Eu nunca tinha visto ele.
E ele abraçou assim, chorou, olhou para mim e falou assim, você é meu pai na fé. E eu disse, onde o irmão mora? Ele falou assim, não, o senhor não me conhece. Mas foi ouvindo um hino seu que eu me converti, né, que eu vim para Jesus. E hoje eu sou pastor. Ah, quando ela falou aquilo para mim, irmão. Ah, eu desmanchei em choro. Entrei. Eu acho assim que, como compositor, fosse para mim escolher. Moisés, você quer pregar? Eu amo pregar a palavra de Deus. Até porque eu tenho uma dívida eterna. Eu não sei se o povo que está assistindo nós aí sabe que eu passei por um câncer e quase morri. Né? Passei pelo Covid, fiquei 17 dias entubado, né? E quase um ano aí vivendo os piores momentos da minha vida. Ferida nos pés, polineuropatia, que nem com morfina resolvia, né? Tomando metadona, por exemplo, ou metadona, você que está aí, pesquisa para você ver, 22% mais forte que a morfina. Tomando, até hoje, às vezes eu tenho que tomar por conta da polineuropatia que eu tenho, que está aqui, né? Não que eu tenho, mas está aqui. Pode ser que nesse podcast Jesus me cura. Amém. Glória a Deus. E eu tenho uma dívida eterna. Então, pregar, eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo cantar. Então, responder para você é difícil. Agora, para quem quer cantar, eu aconselho, primeiro, ensaiar. Depois, colocar um playback e ver se você consegue acompanhar esse playback. Tá? Fazer uma aula de canto, entrar por essa porta, entra por essa porta, faz uma aula de canto, primeiro para ver se você recebeu esse dom de Deus. Sim. Tá? Se você não conseguir cantar no playback e você não conseguir cantar acompanhado pelo violão, depois de aulas e aulas, não vai desistir assim. Porque tem gente que quando vê eu falar assim, vai dizer assim, então eu não tenho essa chamada. Não, calma aí. Faz uma aula de canto, pede para alguém da tua igreja tocar um violão para você cantar um louvor. Se você está sincronizado e tem sincronismo junto com os instrumentos, você pode se dedicar, né? Primeiro, orando bastante, jejuando para Deus ungir a tua voz, para que você esteja cantando dentro do templo. Se você não tem essa chamada, ore, que Jesus dá. Deus dá esse dom. Porque se tem uma chama no coração, é porque algo tem. Sim. Entendeu? Para pregação, coma a palavra. Leia, se dedique, se informe. Entende? E quando alguém for pregar, fica assim, ó, olhando, entendeu? Comendo da palavra e dizer, eu gostei. Não tem aquele pregador que fala, uau! E olha que bonito, entende? Sim. Aí você, em sincronia com Deus, sempre orando a Deus, buscando a presença de Deus, você vai descobrir o dom que precisa ser despertado dentro de você. Então, o conselho é fazer isso. Né? É porque tem gente que se frustra, sabe o que ele faz? Ele ensaia em casa, ele vai lá, pega o playback, coloca lá. Aí ele não ensaia, não tem aquele treino, não ensaia, né, tal, aquele treinamento. Tal. Ele vai lá, solta o playback. Aí o playback poda ele poda o playback, e o mais interessante é que eles terminam junto. Né? Então, alguém pode ser um comentário, tem gente maldosa. Sim. E frustrar você. Então, o meu conselho é, primeiro, né, dê uma despertada primeiro no dom, né, e vai cantando, acompanhando quem toca violão, faz uma aula de canto, entendeu? Esse é o meu conselho, para você não se frustrar. Eu conheço assim, ó, de adolescentes que nunca mais cantaram, porque eles começaram a cantar e não tinha aquela chamada, mas não buscaram mais, foram cantar lá e alguém, né, desanimou. Sim.
Meu pai é músico também, meu pai ele toca na igreja, ele é da Deus e Amor. E ele sempre falou para mim, muitas pessoas que estão começando agora a louvar, a cantar, o que que eles querem? Eles querem muito tentar cantar igual o cantor, sabe? Tentar fazer aquela vozeirão que os cantores faz e tudo, mas eles não conseguem. Meu pai olhou para mim e falou assim, viu? Caso um dia você for cantar, você não precisa imitar o cantor, faz com a sua própria voz. Tenta só cantar, como eu posso dizer, afinado, não bonito. Porque tem muita gente que canta feio, assim dizendo, não é feia, não é essa palavra que eu queria usar, mas canta afinado. Canta muito afinado e o hino sai maravilhoso, sai tinindo ali, é gostoso de ouvir. E tem muitas pessoas que só canta bonito, mas não sabe subir, não sabe descer nas notas, e fica aquela bagunça, sabe? E é o que meu pai sempre falou, não imite o cantor, tente cantar com a sua própria voz, para ver se você consegue. É que cada pessoa tem um timbre. Tem um Olha que timbre. coisa mais interessante, ó. Uhum, Nós temos cavidades nasais aqui, né? Sim. E aí tem gente que acha que só as cordas vocais é que dá esse som, né? É que as cordas vocais, sim, dá o som. Porém, o que modela, né, são as cavidades nasais que estão aqui, ó. Ele também dá o timbre que nós chamamos. sim. Sim. Cada um tem um timbre. Uhum. Tem uns que tem um timbre parecido com o fulano, tem outros timbres parecidos com o ciclano. São timbres que estão ali. Mas ninguém é igual. Você tem uma identidade. Sim. Uns com a voz mais grave e outros com a voz mais fina, né? Soprano, contralto, tenor, baixo, né? Sim. Porém, Deus te deu uma identidade. Então, por mais que você vai tentar imitar um cantor, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então é perda de tempo. Sim. Né? Você vai ter a tua identidade. Porque Deus te chamou para você ser você, entendeu? Uhum. Assim na pregação. Não estou dizendo que você não deve se espelhar num pregador. Não vamos ser radical. Sim. Né? Vai se espelhar num pregador. Né? Eu mesmo, o pregador que eu mais gosto é Jim Swaggart. Ele faleceu recentemente, né? E eu gostava muito de ver o estilo dele de pregação, né? E coisas que quem me conhece, está me assistindo, não vê em mim Jim Swaggart, mas nem parecido, porque eu sou bem diferente, mas eu amo ver o estilo de Jim Swaggart, entende? Sim. Mas se eu tentar imitar ele, eu não vou chegar nem perto, porque eu sou eu. E ele é ele, e cada um tem uma identidade, né? Amém. Uhum. Pastor, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no tema que a gente escolheu. A gente vai fazer a leitura bíblica, que o pastor já fez, mas a gente vai fazer de novo para o pessoal que está aí dentro escutar, acompanhar com a gente, aí dentro de casa, acompanhar com a gente. Então, o tema que a gente escolheu é De Coração Aberto, Adolescentes em Busca de Deus. Nosso versículo está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Amém. Então, pastor, vamos para a gente começar assim. Como o adolescente pode aplicar Jeremias 29:13 no dia a dia dele hoje? O próprio texto já nos responde. É buscar o Senhor. Essa busca pelo Senhor sempre foi a chave, do segredo de todas as coisas. Né? Por exemplo, nós vamos começar lá em Gênesis, né? Quando o próprio Abel ofereceu o melhor, buscou fazer o melhor, né? E Deus se agradou de Abel e da sua oferta. É buscar ao Senhor. O próprio Gênesis 4:26, a geração que se iniciou, a geração que foi salva no dilúvio, né? Eles começaram a buscar ao Senhor. O livro das Crônicas, que é o texto que mais é conhecido, né? Quando ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Se humilhar. né? Orar, buscar a minha face, buscar, né? Essa busca pelo Senhor vai ser o segredo de encontrá-lo, né? O Mateus capítulo 7, versículo de número 7, onde ele fala, o pedi,
e dai-se-vos-á, né? Sim. Aquele que bate a porta se abre, né? Aquele que procura o encontra, e assim vai. Os textos, né, que falam sobre busca. Quanto mais você buscar, né, mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais você buscar, mais o céu se abre sobre a vida de quem busca, né? Então a busca é o segredo. E ele diz, e ele responde: quando me buscar de todo o vosso coração, é de todo, ou seja, tem que ser, né, completo. A busca tem que ser completa, é de todo o coração. Nós temos exemplos, por exemplo, o Davi, meu Deus, Davi, o filho de Jessé, né? Sim. O Davi, rei de Israel, o que ele mais fazia? Era buscar ao Senhor nas suas próprias poesias. Ele mesmo fala sobre buscar, né? Clamar, procurar o trono de Deus através da oração, né? O Hebreus, né, quando ele fala no capítulo 4, versículo 19, chegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de encontrar graça e ser socorridos em tempos de oportunidade. Por quê? Porque quando eu busco ao Senhor, Ele nos socorre. Então, um adolescente talvez esteja passando por momentos difíceis no lar, momentos difíceis, talvez até biologicamente, saúde, um problema, né? Então, ele pode buscar ao Senhor de todo o coração, né? Que o Senhor vai deixar você o encontrar. Isso é maravilhoso demais. Sim. E às vezes o adolescente, às vezes a gente escuta, ai não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio de Deus, eu quero que o Espírito de Deus venha sobre mim, mas ele não busca. Não busca. Ele fala assim, não, eu quero conhecer, eu quero pregar. Mas o que você está fazendo para pregar? Como que você está se preparando para isso? Uma vez um líder nosso falou bem assim para mim, que a chamada de Deus vai se cumprir na nossa vida. Assim, né? Ele vai se cumprir. Mas vai da gente estar preparado para aquilo. Então, assim, igual ele falou assim, você vai pregar. Deus colocou o chamado para mim, né? Que eu vou pregar para as pessoas. Então, assim, mas como que eu tô me preparando para aquilo? Eu tô só sentada lá no sofá esperando, não, Deus cumpra a promessa em nome de Jesus? Não, né? Eu tenho que ir atrás, tenho que ler a palavra, igual o pastor Moisés falou, que a gente tem que comer a palavra, a gente tem que ir lá saber a palavra, estudar. Então, assim, adolescente, às vezes, a gente quer, mas a gente não tá buscando. E o nosso versículo fala hoje, ele fala assim, e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, às vezes a gente tá tão distraído com as coisas do mundo que a gente esquece que a gente precisa buscar e ir mais a fundo na palavra do Senhor, né? Isso aí. Ó, o Salmo 27:8, ele diz, quando disseste, buscai o meu rosto, né? Sim. Ele diz, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Então, quer a glória de Deus sobre a sua vida, quer receber batismo com o Espírito Santo, quer pregar a palavra de Deus, tem que buscar, né? Tem um povo, não vou dizer, né, por questão de ética também, né? Mas tem um povo que eles têm preguiça de ler. Eles dizem assim, ó, que Deus vai dar a palavra, né? Sim. Né? Vou receber a palavra. Bibliomancia, né? Aí eu vou receber a palavra. Ah, tá. Daí o Espírito Santo está lá esperando você ler para fazer você lembrar depois, né? Aí você não lê. Aí o crente bota uma Bíblia debaixo do braço. Vai para a dita igreja. Chega lá, eu recebi a palavra. Tá bom. E aquele que lê, que se estuda, meu irmão, ler é difícil. Cada vez que eu recebo um tema para pregar, eu vou para o meu escritório, eu dobro o meu joelho antes e eu oro. Irmão, tem momentos que eu estou em cima da Bíblia, estou suando. Suando.
A vontade de sair correndo e volta lá e ó de novo. Às vezes vai uma semana para fazer uma mensagem, um esboço, e depois ora para fazer o Espírito Santo lembrar, que a própria palavra diz que o Espírito Santo lembra, né, daquilo que você leu. Né? Aí vem um lá, não precisa estar estudando, porque Deus manda do céu, pelo amor de Deus. Talvez esteja gente, né, que pensa assim até hoje, mas não, tem que ler, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Sim. E, pastor, a gente sabe, né, buscar, conhecer, comer a palavra, mas às vezes, como que eu posso dizer, muitos adolescentes nem sempre é preguiça, às vezes é mesmo muita dificuldade que eles enfrentam, às vezes família, algo do tipo. Quais que são os maiores desafios que esses adolescentes podem enfrentar ao tentar ler a Bíblia, ao tentar estudar a palavra de Deus? A primeira coisa é o próprio inimigo, né? Que ele fica ao derredor buscando quem possa tragar. O inimigo jamais vai querer que você coloque no seu HD craniano a palavra de Deus, né? Jamais. Só que hoje o adolescente, mesmo com o levante, pode ser até familiar, ele tem um celular na mão. E ali dentro da Bíblia, hoje você consegue baixar aí várias Bíblias, vários livros em PDF, e também ter, por exemplo, o IPADEP, que o adolescente pode ir fazer o curso para aprender a palavra de Deus. Tem várias formas para o adolescente se dedicar. Porém, ele vai ter que buscar. O tema é este aqui desse podcast. É buscar. Se ele tem uma dificuldade, procura o pastor, procura o líder dele, né? Procure e fala assim, olha, eu estou assim, quero pregar, mas eu tenho um levante. Né? Na igreja de vocês tem pregador lá, o Leandro, não tem? Sim. O Leandro Machado. Leandro Machado, né? Líder do nosso grupo. É o líder do grupo de vocês. Vai lá, procura o líder. Né? Ele é pregador, vai lá, ó, eu preciso também uma oportunidade. Sabe o que é bem legal? Os o pessoal ali das antigas vai lembrar que eu estou falando. Da vanguarda, né? É o seguinte, tinha muita semana jovem. E era ali que a gente colocava aqueles mais tímidos para pregar. E aí reunia, por exemplo assim, começava na segunda vai ser na casa do fulano, terça vai ser na casa do Beltrano. E nós ia fazendo culto e o encerramento dava na igreja. Nós fazia muito semana jovem. Legal, uma ideia muito boa. E aí sabe o que fazia? Nessa semana jovem, era combinado. O líder reunia lá e dizia assim, ó, quem pregar, né? Quem pregar, e não pode errar, os outros não vão rir, porque é uma preparação. Sim. Não era mais do que uma preparação, né? Preparado. E todo mundo trazia uma palavra, ia tirando a timidez daquela pessoa. Entendeu? É uma muito legal. boa... Nossa, é uma boa. Vamos conversar sobre isso. A gente... Líderes que estão escutando a gente, ó, já pega essa ideia que o aí. pastor Moisés colocou. Às vezes o que a gente precisa, às vezes, assim, a gente estava no ensaio semana passada e a gente até comentou sobre isso. Que às vezes o adolescente, o jovem, acha que o líder só tá ali porque o pastor colocou ele ali para cuidar do grupo. Mas não, gente, o líder, ele tá ali para ajudar você. Assim, a gente conversou até, gente, vocês estão com algum problema? Pelo amor de Deus, não façam nada. Venha conversar com a gente. Eu não quero conversar com o pai e com a mãe. Então converse com os seus líderes. Mas não sei como que eles vão achar. Gente, em nenhum momento eles vão pegar pra você e falar assim, não, você tá em pecado. Como assim? Isso não pode fazer. Não, gente. Eles estão ali pra ajudar. O líder, a função do líder é ajudar, né? É assim, ajudar o seu liderado, ele crescer espiritualmente. Isso. Então, assim, a gente precisa entender que o líder não tá ali só pra, o grupo vou ter que cuidar de mais um grupo. Não, gente. O pastor, geralmente o pastor ora, ele ora e fala assim, Deus fala com ele, não, fulano de tal vai cuidar bem do grupo. Então o pastor vai, então, fulano de tal, você aceita? Aceita. O pastor colocou. Ele não colocou ali só pra preencher um espaço vazio. Sim. Não, ele colocou ali pra você ajudar. Às vezes até a gente fica pensando, mas por que o pastor colocou justo fulano? Porque fulano tá buscando.
Porque ele tá lá, Deus falou, o Espírito Santo falou pro pastor, não, esse daí tá preparado pra ajudar. Então, se o líder tá na frente de um grupo, é porque ele tá preparado. O pastor sabe, o pastor não coloca qualquer pessoa na frente de um grupo. Então, assim, mesmo quando tiver problema, pessoal, conversem com o líder de vocês. E isso é bom até com os nossos próprios adolescentes em si. Se alguém chegar em você e falar, eu tô com problema nisso e tal, chega nele e não tenta ajudar sozinho. Tenta buscar o líder, viu? Você tá com problema? Vamos lá conversar com o nosso líder. Às vezes ele pode ajudar a gente, às vezes ele pode resolver. Vamos ir atrás, eu quero te ajudar, vamos te ajudar. E isso é muito bom, os adolescentes se ajudarem entre si. Entre si. E só que sempre comunicando o líder, claro. Às vezes o adolescente erra ali, né? Tem assim. Então, procure seu líder. Procure seu líder. Ovelha, procura o seu pastor. Amém. E pastor, pra gente finalizar aqui um pouquinho, pra gente já ir pra outro quadro, que conselho o senhor daria para um adolescente que ainda não encontrou motivação para buscar a Deus de verdade? Tipo assim, aquele adolescente que tá lá, ai, mas por que eu vou fazer isso? O que eu vou, pra quê? Tipo, que a gente escuta muito, né? Sim. Mas por que eu vou fazer isso? Escuta. O que vai me dar de retorno? O quê? Exatamente pelo que você foi chamado. Você adolescente, né? Você está aqui na Terra não é porque assim por acaso, né? Você nasceu, você é simplesmente um qualquer. Não, Deus não ficou brincando de roleta russa lá. Quem vai nascer? Quem vai nascer? Ah, vai ser você. Não. Ele lá no céu, né? Passou lá e disse, ó, vai ser o nome. Como é que é o nome do nosso cameraman? Samuel. Vai nascer o Samuel. Aí já veio com o pacote pronto. Chegou na mente do pai e da mãe, ó, vai ser Samuel, o nome do menino. Aí nasceu. Tá aqui, ó. Servindo ao Senhor, atrás das câmeras. Por quê? Fazendo obra de Deus. Já está fazendo obra de Deus. Sim. Então, a primeira motivação, você está vivo e você não está aqui por acaso. Através de você, existem muitos adolescentes que te cercam, que estão perto de você. Viu aquele ditado, quem vê cara não vê coração? Sim. Às vezes o adolescente tá rindo perto de você, mas está chorando por dentro. Uma palavra que você libera de Deus para aquele dali, você vai ver que aquela pessoa lá no futuro vai dizer, o Samuel falou de Jesus para mim um dia, me lembro, e aquela palavra lá no colégio, aquela palavra lá onde nós foi no retiro, mudou a minha vida. Sim. Então a motivação maior, é que você fale de Jesus e tire as almas que estão indo a passos largos, por exemplo, para o abismo, a maior gratificação. E quando chegar no dia, 1 Coríntios capítulo 3, e versículo 19 até o 20, o dia do tribunal de Cristo, você vai ver que coisa mais linda vai ser galardoado pelo grande ministério que Deus te deu. Então, a motivação é realmente ajudar o outro. Essa é a maior motivação. O pastor falou ali que às vezes a gente vê o nosso colega do lado sorrindo, né? E muitas vezes ele tá chorando por dentro. É por isso que a gente nunca pode ter medo de falar do amor de Cristo para as pessoas, né? Às vezes a gente tá, assim, eu vou dar o da escola, né? Dos adolescentes. Às vezes a gente tá lá na escola, a gente tá indo, a gente tá brincando, mas a gente não sabe como que tá a vida do nosso colega. Vai saber se ele tá precisando de uma palavra de Deus. Às vezes você pensa assim, nossa, meu amigo tá lá, ele tá feliz, mas como será que tá a vida dele? Como será? Será que ele já conheceu verdadeiramente Jesus? Então essa é uma visão pra gente. A gente precisa falar do amor de Jesus. Foi o que a gente foi chamado para fazer. Espalhar o que o Senhor fez para as pessoas, pra gente cada vez mais ganhar mais almas pro Senhor, né? Glória a Deus. Amém. Então, essa é a maior motivação. O único jeito de a gente falar do amor de Deus é buscando Ele de todo Buscando coração. e conhecendo Ele de todo o coração. E se buscar, ele vai dizer, ó, tô aqui, ó. Amém. Pastor, agora a gente vai para um quadro, aquele quadro que a gente conversou. Resposta rápida. A gente vai falar uma situação pro pastor, o pastor vai responder. Pode ser com uma palavra, pode ser com uma frase, da maneira que o pastor quiser, tá bom? Com você aí, Victor. Pastor, se tivesse que resumir a busca de Deus em uma palavra, qual seria? Oração.
Não, foi rápido Foi mesmo. rápido mesmo. Olha só, Qual coração. hábito diário ajuda mais a manter o coração aberto para Deus? Deixar a mente, fazer um culto na mente Sim. e na mente fazer um culto. Todo momento estar focado com a sua mente em Deus, sempre. Amém. Trabalhar a mente. Amém. Se pudesse falar diretamente com os adolescentes hoje, qual seria a frase que você gostaria que eles guardassem no coração? Seu futuro vai ser brilhante. Amém. É Glória a isso, Deus. pastor. Passou por situação bem tranquila. A gente queria agradecer o pastor por ter aceitado o nosso convite, ter arrumado um tempinho ali para vir aqui dar um pouquinho da contribuição do senhor com o nosso podcast. Às vezes a gente ainda está começando, a gente está ali buscando e é muito gratificante para a gente ter o senhor aqui. A gente estava até conversando que a gente conhece a sabedoria que o pastor tem. A gente falou, não, a gente tem que chamar o pastor Moisés. Foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou quando a gente falou, a gente criou a ideia do podcast, a gente falou, não, a gente ia fazer uma agendinha lá das pessoas que a gente ia chamar. O pastor Moisés já estava lá em cima que a gente ia chamar. A gente agradece muito. E pra gente finalizar, eu gostaria que o pastor orasse, tanto por nós quanto o pessoal que está assistindo em casa. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, muito feliz por estar aqui. E olha, gente, foi maravilhoso poder falar diretamente com você que está aí do outro lado da tela. Jesus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, te agradeço por esse momento tão importante de nós falarmos diretamente com os adolescentes e por que não dizer também com os pais, com a família que está assistindo. Peço saúde aos teus filhos que estão fazendo esse projeto aqui no podcast e também dando saúde àquele que está nos assistindo também, que possam buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque se buscar a ti, Senhor, o Senhor se deixará ser encontrado, porque esse é o desejo. O maior prazer, Senhor, é abençoar aqueles que o buscam, dar vitória para aqueles que a ti clamam. Portanto, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. É isso, pessoal. Não Pode se ser, Senhor, esqueçam de gente. compartilhar o nosso podcast. Siga a gente lá nas redes sociais. Até a próxima. Foi?